Então vamos lá, estamos ao vivo! Uhul! Em pleno feriado, né? 9 de julho, feriado aí da Revolução Constitucionalista. Cara, muito massa. Tá aqui durante o feriado. E, inclusive, muito frio, não sei como é que tá aí para vocês. Mas aqui em São Paulo tá um frio. Apesar de estar 12 graus, realmente está bem frio. A sensação deve ser de uma temperatura menor. Enquanto você vai entrando aí, me fala aí se o áudio, se a imagem, né? Eu ia falar áudio e som, é a mesma coisa. Se o áudio, se tá tudo certo aí para você que me assiste. Enquanto isso, eu vou enviar o link aqui pra galera. Salvar alterações. Vamos enviar o link aqui pro povo. Enviar agora. Beleza, deixa eu só ver se chegou para mim. Se chegou para mim, chegou para todo mundo. Ah, tá aqui. Deixa eu clicar para ver se vai mesmo. Isso aí. Estamos de fato ao vivo, dessa vez mais rápido. E vamos lá, tem uma galera entrando aí. Me fala aí se a imagem tá legal para vocês, se o som também tá bom. Deixa eu colocar aqui, imagem e som. Ok. Aline Souza entrou. Heloísa Helena. Tudo certo com áudio e também com a imagem. Beleza, vamos mandar prazo aqui. Já enviei o e-mail, capaz que a galera vai chegando à medida em que eles vão abrindo o e-mail. Só vejo a notificação da galera entrando aqui. Massa, vamos seguir em pleno feriado. Cara, falar nisso, respeito você que está aqui em pleno feriado para estar aqui comigo nessa aula, mais uma aula, né? E dessa vez, a nossa nona aula. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Christopher Nunes, enfermeiro e coach aqui da região de São Paulo, e a ideia dessas lives é justamente discutir as principais estratégias para você, enfermeiro, alavancar a sua carreira, seja você enfermeiro recém-formado, seja você enfermeiro formado há certo tempo. O tema da nossa live de hoje são dois temas. Sim, o tema de hoje é celular no plantão, cavando a própria... ia falar própria cova. Celular no plantão, cavando a própria demissão. E também mídias sociais, a nova destruição da enfermagem. E, cara, esse tema é um tema muito sugerido, muito questionado comigo no direct do Instagram e assim por diante. Inclusive, em semana de treinamento de enfermeiro de valor, né, que é um workshop que eu faço. E, cara, por que questionado? Porque a pessoa não tem muita noção do que postar, de como interagir na rede social, e é por isso que eu decidi destruir tudo e trazer isso para vocês aqui. Foi um tema que foi solicitado através de uma enquete do Instagram. Vamos dar sequência aqui para não prolongar muito, né? Se você tem uma pergunta, se você tem uma dúvida sobre esse tema de celular no plantão, de cavar aí a próprio buraco da relação aí da demissão, mídia social, cara, deixa aqui nos comentários que no final eu volto e eu vou uma a uma respondendo tudo do início ao fim, beleza? A galera tá dizendo que o som tá ok. Massa, vamos seguir. Nessa aula eu resolvi compartilhar com você um tema que é sim polêmico, mas também é um dilema dentro das instituições de saúde, seja ela pública, seja ela privada, seja no intra, no extra-hospitalar. E aqui eu vou te trazer a visão como profissional da saúde que eu sou, né, como enfermeiro, mas também como um gestor de saúde. Aqui também eu vou te trazer o lado comentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim como algumas notícias de hospitais que saíram aí em capas de revistas e capas de matérias que tem relação com esse nosso tema de hoje, beleza? Então vamos lá para essa primeira parte. Eu dividi em duas partes, né? Justamente porque são dois temas. Então essa primeira parte é celular no plantão, cavando a sua própria demissão. Quando eu falo cavar a própria demissão, você já pode perceber que utilizar celular durante o seu plantão não é algo muito bem visto por qualquer superior e muitas vezes até pelos seus próprios colegas de profissão. Apesar de que tudo é possível, né? Você pode sim utilizar o seu dispositivo móvel durante o plantão, mas a gente vai ver aqui de que maneira utilizar isso de uma melhor forma para não te expor enquanto profissional e não expor outras questões que a gente vai comentar aqui também, beleza? A primeira pergunta que geralmente a galera me faz é o seguinte: Christopher, pode usar celular no plantão? Eu diria que sim, porém eu não concordo. E aí, qual o motivo que eu não concordo? Porque, cara, você não é pago pela sua profissão.
ou pelo seu cargo. Você é pago pelo resultado que você entrega, que você é capaz de gerar no tempo que você tem para atuar enquanto um profissional, ou por ser responsável por determinadas tarefas. Então, você não é pago pela sua profissão ou pelo seu cargo, você é pago pelo tempo que você se dedica a entregar aquilo que a instituição está pedindo. Ou seja, se você trabalha 6 horas no plantão, você pode ter muito resultado, pode ter pouco resultado, mas você vai estar sendo pago constantemente do mesmo jeito. Se você trabalha muito, se você trabalha pouco. Então, o tempo, ele é o ativo mais precioso que todo ser humano tem. Todos nós temos as exatas 24 horas pelo plano aí de Cronos, né? Não quero falar de Kairos ou falar de Cronos nessa questão. Todo mundo tem 24 horas no seu dia. Não tem pessoa que tem 25, não tem pessoa que tem 23, todo mundo tem 24 horas. Só que a maneira na qual você utiliza o seu tempo dentro do seu plantão diz muito sobre você enquanto profissional. E eu sei que todo mundo tem família, todo mundo tem amigos, todo mundo tem pessoas que são queridas. Só que, assim como alguns, também têm curiosidades e outros uma menor tendência a ser curiosos. Então, eu, de verdade, eu não estou aqui para julgar você, se você é um curioso, se você é um curioso, ou se você faz de errado. Eu estou aqui para passar a visão de um profissional e também a questão da gestão em saúde e também a questão aí do Tribunal Superior da Justiça. E aí, cara, eu não estou aqui justamente para te julgar. Eu estou trazendo a minha visão como profissional e como gestor. Enquanto profissional, eu nos determinados hospitais que eu já passei, de pequeno ao maior hospital particular da América Latina, eu era o único enfermeiro, estou falando de enfermeiro, que não utilizava o celular no plantão na unidade em que eu trabalhei, no setor que eu trabalhei. E aí, a minha equipe, ela não me via no telefone, ela não me via navegando nas redes sociais durante o plantão, ela não me via muito menos fazendo ligações no telefone celular, no caso. Né? Daí você pode estar se perguntando, Christopher, mas você não tem filhos, e por isso você fala assim. Cara, filhos eu ainda não tenho. Só que é o seguinte, eu imagino a preocupação de quem é mãe, de quem é pai, desses colaboradores que têm filhos, e também que não deve ser uma tarefa fácil você trabalhar com uma preocupação na cabeça, pensando no que está acontecendo com um filho seu, no que está acontecendo com alguém que naquele caso pode não ser um filho, mas pode ser alguém que você considera, mas o que pode estar acontecendo, né? E aí, esse é um ponto interessante que, inclusive, eu quero comentar. Por quê? Porque diante das minhas várias abordagens sobre o uso do celular no plantão com os meus colaboradores, cara, eles se sentiam envergonhados momentaneamente ao serem chamados a atenção porque eles estavam utilizando o celular, só que a primeira frase que vinha pronunciada por eles mesmos, por eles estarem mexendo no celular e eu chegar lá e evidenciar aquilo, era assim, eu estava vendo como é que meu filho tá. Ou ainda, eu estava autorizando minha filha a sair para tal lugar. Só que, cara, presta atenção, né? Quer dizer que a gente não tem, ou a gente não pode falar com os nossos filhos, falar com a nossa família? Pode sim, na verdade deve, né? Só que primeiro você precisa saber que você precisa ser autorresponsável o suficiente para você não enganar você mesmo enquanto pessoa. O que eu quero dizer com isso? Né? Enganar você mesmo enquanto pessoa, enquanto profissional. Que vale mais a pena você não mentir e falar real, e a partir dali você se sensibilizar com uma situação dessas, do que você mentir para você mesmo e tentar enganar alguém que está ali como um líder seu, como uma pessoa que tem um cargo talvez diferenciado, como uma pessoa que confia em você enquanto profissional, confia em você com relação ao seu trabalho. Porque vai muito além daquilo que eu falo sempre, é ter ética, integridade e também ser alguém confiável no plantão. Se você pensa que engana, a única pessoa que você está enganando, nesse caso do telefone, é você mesmo. De você ser pego lá e falar que você estava falando com a filha, que você estava autorizando não sei quem. Então, para pensar, né? Mas voltando aqui a essa questão da pergunta, você pode sim falar com seu filho, você pode sim falar com a sua filha, com um parente, com quem for, só que comunica a sua liderança, a sua chefia, que naquele dia em específico você precisa ficar com o celular consigo mesmo para uma determinada situação, uma determinada ligação que você vai receber. Por quê? Porque o seu líder ele passa a entender que se você está comunicando é porque aquilo é importante para você e que naquele momento você está sendo sincero, íntegro, ético e uma pessoa confiável. Ou seja, você está comunicando a alguém e que aquilo, se o superior pegar, se alguém, uma chefia, uma liderança acabar evidenciando isso mais uma vez, e ela souber que você comunicou, ela vai saber que você não vai ser prejudicado. E você vai sentir que você não vai ser prejudicado. Por quê? Porque você não está enganando as pessoas, você está sendo ético, você está sendo íntegro com as suas palavras. Prejudicar de que maneira, Christopher? Pode ser numa avaliação de desempenho, pode ser numa avaliação de competências, pode ser
na confiança do seu profissionalismo, né? Enquanto você, trabalhando no setor, pode não apenas ver, mas saber que você é um profissional que tem integridade, que tem ética, que você respeita o espaço da sua liderança. Então, assim, se é uma ordem aquilo, por que você está descumprindo? E se você precisar quebrar a regra naquele dia, comunica. Por quê? Porque se a pessoa evidenciar que você está utilizando naquele momento, não vai ser uma coisa ruim, não vai ser uma coisa feia para você. E, consequentemente, não vai perder a confiança aí com a sua liderança. Você pode falar assim, Christopher, mas eu termino todo o meu trabalho antes e aí depois eu pego o meu celular. Cara, menos mal. Que bom que você termina o seu trabalho antes e depois você pega o celular. Mas será que ao invés de você correr para acabar o seu plantão primeiro que todo mundo, você não está deixando de fazer algo bom, se tornar excelente? Será que seus colegas, eles estão lá precisando de alguma ajuda e tem algum outro colaborador que ele não pede ajuda de forma alguma? E que também, se você pudesse ajudá-lo, ele também não acabaria mais cedo, ao invés de você ser o único a acabar primeiro. Então, essa disputa de que acabar primeiro, ela é legal, porque estimula as outras pessoas, só que tem lados específicos para a gente estar analisando isso daí. Então, nesse caso de trabalhar primeiro para abandonar todo mundo, para você mexer no celular, é uma coisa negativa, que está sendo negativa mais para você do que para toda a equipe. Evidenciando, talvez, se você não faz isso, você não está tendo espírito de equipe, você não está tendo espírito de união. Aí você pode falar assim, Christopher, mas nem todo mundo quer ajuda. Ou ainda, eu não sou obrigado a ficar ajudando ninguém. Cara, eu concordo que você não é obrigado a ficar ajudando ninguém e que não é todo mundo que pede ajuda. Só que é o seguinte, se você não quer ajudar um colega do mesmo cargo que você, se você não quer ajudar uma pessoa que está ali na sua equipe, cara, vai ajudar seu líder, vai ajudar outras equipes, vai, por exemplo, aspirar um paciente, vai ajudar um escriturário no empacotamento e na devolução de materiais ali que foram solicitados para sua ala, vai buscar um privativo para repor ali uma região que o seu estoque ali de privativo de roupas, se é um estoque que tem direto dentro da UTI, por exemplo, né? Vai buscar kits da UTI para você repor a UTI, se você for da UTI, obviamente. Então, assim, vai levar os materiais para o CME, vai pegar os novos materiais para repor o seu setor. Serviço vai sempre ter. E aí você precisa entender isso. Por quê? Porque isso de você comunicar a sua liderança ou o seu gestor que você precisa estar próximo do celular naquele momento, né, naquele plantão específico, vai te ajudar mais ao invés de te prejudicar. Né? Porque imagina um líder passando por uma área, observando ali, e está faltando um monte de material. E aí, você, enquanto profissional, naquele mês ou naquela semana específica, está escalado e é o responsável para você repor aquilo e você não está fazendo. Um dia, passar tudo isso, está tudo bem, mas todos os dias, e aí o gestor ou líder, ele começa a ver alguma coisa, que tem alguma coisa de errado ali, só que tem alguma coisa de errado e que não está sendo feito para o bom andamento ou para o andamento normal, e sim sobrecarregando o setor, sobrecarregando outras pessoas. Então, a maneira na qual você lida com isso, da disputa, de falar, eu terminei primeiro, então por isso eu posso ficar lá, eu fiz todo o meu serviço. Tudo bem, você pode. Só que será que você está fazendo também um bom trabalho ou está buscando um trabalho excelente? Será que você está deixando faltar material ou você está prestando atenção também nisso? Entende isso? Será que aquela mensagem aquela mensagem ou aquela mídia social precisa realmente de uma resposta ou de um like dentro do seu plantão? Será que aquele conteúdo que você está curioso para ver na tela do seu celular, né? Tem pessoa que leva tablet para o plantão, notebook, independente. Será que isso está levando você de encontro às suas metas de crescimento ou está te favorecendo você enquanto profissional? Né? Isso está te agregando em alguma coisa ou não está agregando absolutamente nada na sua vida? Entende isso? Será que aquilo que você quer ver nas mídias sociais absurdamente, sem curiosidade, não está escondendo que você está procrastinando e não fazendo algo? Porque sim, você tem sim muita habilidade profissional, só que seu nível de habilidade de desafio está baixo. Então, se você tem um nível de habilidade muito alto, só que seu nível de desafio está muito baixo, talvez você está usando muito o celular porque você está querendo procrastinar e buscar habilidade maior, buscar um desafio maior para você ser testado. Então, se você tem muita habilidade e pouco desafio, você fica apático. Você fica pensando, poxa, já sei fazer tudo isso. Só que será que não tem nada que você não possa aprender para justamente trazer o espírito de equipe, de ajudar alguém? Não quero ajudar a equipe, quero ajudar a liderança, não quero ajudar a liderança, vou ajudar outras equipes. Será que você não pode fazer isso? Né? Essas são as perguntas. Daqui a pouco eu respondo aqui o chat de vocês. Estou vendo que tem bastante coisa aqui. Né? Essas são as perguntas que você, enquanto profissional, que zela pelo seu emprego,
ou pelas suas habilidades tem que se fazer continuamente, o tempo todo. Porque antes de você pensar em pegar o celular, você tem que estar se fazendo as perguntas. Será que isso? Será que aquilo? Será que eu já cumpri isso? Será que eu não estou sendo bom ao invés de ser excelente? Entende? Você é responsável pelas suas condutas, pelos seus comportamentos, tanto quanto pessoa, mas enquanto colaborador de qualquer instituição. Não é porque fulano faz isso e fica no celular o tempo todo que você precisa ficar, né? Deixa ele para lá, ficar na vitrine, sendo exposto a visões negativas, não vai fazer você ser um colaborador nível A na parada. Então, assim, você precisa ficar, caso você não queira, né, ficar na vitrine, e o que eu acho que é recomendado não ficar na vitrine utilizando o celular, é você fazer o seu trabalho cada dia melhor, melhor do que ontem, 1% melhor do que ontem. Né? Você precisa constantemente estar pensando, o que eu estou fazendo hoje que está melhor do que ontem? E aí a galera fica no celular e fica lá o tempo todo, na vitrine exposta. Quando eu falo vitrine, é o paciente olhando para você, é sua chefia, outros colaboradores, outros profissionais. E, poxa, não é uma coisa interessante, não é uma coisa legal de se ver. Fez um barulhinho para mim aqui. Aí você pode falar assim, ah, Christopher, eu fico no celular porque eu sou tão bom que tudo que eu faço é assertivo. Eu falo assim, meu filho, e eu já falei isso para colaborador meu filho, você pode ser o melhor profissional do mundo, pode ser o melhor profissional com mais capacidade de habilidade técnica e destreza manual, mas você está deixando muito a desejar enquanto habilidade comportamental. Entre tirar alguém na equipe com que pouco sabe, que está aprendendo, né, mas está ali do lado da equipe o tempo todo, com o esforço de aprender e dando o seu melhor, mesmo que ainda ele tenha algumas falhas, eu prefiro tirar a pessoa que está o tempo todo no celular, que tem muita habilidade técnica, muita habilidade, muita destreza manual, do que o cara que está iniciando agora e está aprendendo. Por quê? Porque eu vejo que quem está iniciando aprendendo tem a disposição de justamente ir lá e fazer a coisa acontecer, e não estar sentado justamente lá, olhando o celular e mexendo na mídia social. Se você faz isso, né, de mexer na mídia social, você faz uso do tempo. Como é que eu posso dizer isso? Você pode estar evitando de produzir muito resultado e entregando pouco resultado. Como é que eu falo isso, né? Não é culpa do empregador, e sim da sua organização e com relação à sua própria demanda, né? Se você tem uma alta ou uma baixa performance, cabe ao seu empregador decidir se ele quer ou não continuar com você. Só que também você precisa identificar isso. Será que você não está tempo demais no celular? Foi feita uma pesquisa aí, não foi dentro da área da saúde, que as pessoas que trabalhavam 8 horas por dia, geralmente em banco, elas estavam 56 minutos do seu tempo total no celular. Então imagina, 1 hora de almoço, 56 minutos de celular, a pessoa tinha 6 horas ali e poucos minutos de trabalho. Entende o que eu estou querendo dizer? Você fala assim, ah, Christopher, mas eu quero exemplos. Durante essa aula eu vou te trazer alguns exemplos. E o primeiro exemplo que eu trouxe aqui é justamente da prefeita Darcy da Silva Vera, lá de Ribeirão Preto, que ela proibiu o uso dos celulares nas unidades de saúde. Naquele caso era uma unidade de PSF, né, UBS. Só que por que ela fez isso? Porque ela recebeu uma mensagem de uma paciente que ela se queixou pela falta de informação, pela demora no atendimento. E aí, o que ela fez? Ela foi lá direto na fonte e reclamou, porque ela tinha o contato da pessoa. Agora veja o lado do gestor nessa questão. Se ele confia na sua equipe e nas pessoas que ali estão, daí ele recebe um saque, por exemplo, sobre um atraso no atendimento. E aí ele vai verificar. Ele chega no setor e está todo mundo mexendo no celular. Qual é a visão que essa pessoa não vai ter? Ela vai falar assim, pô, talvez eu confiava na minha equipe, só que eu cheguei lá e, de fato, o paciente, né? Eu acho que o paciente, eu acho não, eu tenho certeza que o paciente nem sempre tem toda a razão. Mas, por exemplo, você confia na sua equipe e aí desce lá, vê que está todo mundo no celular. E a reclamação foi exatamente essa. A confiança na equipe, o que faz? Desmorona na hora. Você fala, pronto. Né? O paciente, de fato, além, nesse caso, ele tinha razão e está totalmente certo. E aí? Que visão que isso traz? Na minha cabeça, a confiança cai total por terra. E a partir dali, outras situações podem acontecer, né? Independente do seu tempo de casa, da sua experiência ou da sua habilidade, independente da habilidade que você tenha. Ah, mas eu sou muito bom. Não importa. Né? Pode não acontecer nada naquele dia. Só que, futuramente, isso pode ser um motivo de uma demissão inesperada para a sua instituição e cabível aí ao gestor, em algum momento, tomar alguma atitude. Pode não ser naquela hora, mas pode ser mais para frente que isso aconteça. Seja remanejar você ou desligar você.
Só que é o seguinte, por que eu trouxe essa questão do título, né? Celular no plantão, cavando a própria demissão. Porque é o seguinte, você pode me perguntar assim, Christopher, mas você não usa o seu celular no plantão? Cara, inclusive, isso já foi muito me cobrado pela minha chefia. Só que é o seguinte, o que era me cobrado? O fato de eu não usar o celular no plantão. Então, era exigido que eu usasse mais. Só que assim, eu não usava o celular para visualizar mensagem, eu não usava o celular para responder ou atender ligações. Só que, enquanto profissional e como gestor que eu já fui, cara, eu prezo sempre pelo exemplo. Lideranças são exemplos. Se você é enfermeiro, você é o exemplo. Independente do seu tempo de formação, se você tem muita experiência, se você tem pouca experiência, você vai ser sempre o exemplo. Inclusive, eu não tenho direito nenhum de cobrar alguém de fazer alguma coisa certa se eu, enquanto profissional, não estou seguindo o que eu mesmo falo para eles seguirem. Né? Daí que vem aquele conceito que eu comentei sobre te seguirem pela função e não pelo exemplo que você é. Eles vão te seguir pelas horas que eles estão ali dentro do plantão, só que não pelo profissional que você de fato é. Eles não vão te seguir isso mais para frente. Não vai ser um profissional que fala assim, puxa, quando eu tiver certa experiência, eu quero ter o mesmo tipo de conhecimento que essa pessoa. Agora, por exemplo, você pode me perguntar, Christopher, como é que você fazia então? Cara, o celular no bolso, sempre no vibra e nunca no toque. Essa era uma das coisas que eu fazia. Outra coisa, pode ser a chefia, pode ser a liderança, quem quer que estivesse me ligando, tá ligando no celular durante o plantão e eu não puder atender, cara, naquele momento, acabou, não tem o que fazer, entendeu? Não posso atender naquele momento, estou na frente do paciente, estou na frente da minha equipe. Se eu não estou direto na assistência e eu posso sair, a primeira coisa que eu fazia, sabe o que era? Ir no banheiro. Pode falar assim, pô, Cris, mas no banheiro? Claro, no banheiro. Por quê? Porque no momento de eu atender aquilo, se eu atender na frente dos colaboradores, eu não tenho justificativa nenhuma para eles que estão ali na equipe. Né? Cai naquela história dos filhos que eu comentei logo no começo aí da live. É uma desculpa. Poderia falar assim, é a minha liderança que está ligando. Não, pode ser entrega de coisa na sua casa, pode ser a mãe, pode ser não sei quem. Naquela hora, não tem motivo. Então, por isso que eu prefiro, se eu tiver essa disponibilidade, de ir para o banheiro. Se eu não posso atender tudo durante um procedimento, claro que eu não vou tirar lá na frente do paciente e vou atender, né? Não vou fazer isso. Então, o que eu fazia? Nesse caso, eu não atendia. Tô olhando o chat com vocês aqui. Né? Se eu não puder atender naquela hora, cara, paciência. Depois eu retorno. E outra, do telefone do setor, e não do meu próprio celular. Por quê? Porque celular, para mim, Christopher, é uma coisa totalmente pessoal. Se o seu gestor, se o seu líder, ele quer te encontrar, ele precisa ligar no seu ramal móvel, uma mensagem no pager, no setor que você fica, mas não no seu celular. Né? Do que adianta cobrar um colaborador para eles não utilizarem o celular no plantão se eu, enquanto enfermeiro, utilizasse? Entende? É essa a questão que eu quero te trazer. O seu gestor, ou você como liderança, você como enfermeiro, você tem que ligar no setor da pessoa. Mas eu não encontrei ela no setor, liga no outro, liga no outro. Não tenho, não consegui. Se o seu hospital for um hospital que tem um ramal móvel, liga no ramal móvel. A pessoa deveria estar com ramal móvel. Não tem pager. E manda mensagem pro pager. E assim por diante. Né? Então, assim, além disso, por que eu não atendo o meu celular no setor? Porque imagina a expressão de desordem de um paciente vendo ali eu pegar o telefone e ele esperando para fazer um determinado procedimento, ser chamado para algum atendimento. Né? Ele pode não saber, ou na verdade, assim, ele pode até saber o horário que ele seria chamado. Por exemplo, ele agendou um exame de sangue para tal hora, num determinado laboratório, e ele espera que ele vai ser chamado naquele horário ou antes, mas nunca depois. Só que aí, o que ele vê? Ele vai ver lá uma sala de exames, não vai ser chamado por momento algum, e ele vê lá que tem uma pessoa falando no telefone, e geralmente no celular. Cara, isso na cabeça da pessoa que está ali esperando vira uma desordem, uma objeção total. A pessoa pensa, será que eu ainda não fui chamado porque esse colaborador ele está mais preocupado em resolver alguma coisa da família, ou ver alguma coisa no Facebook e no Instagram, do que me chamar? Entende? Na cabeça da pessoa, você não sabe o que está passando. E quando ela vê aquilo, ela também não sabe, só que ela supõe da maneira que ela quer. Assim como quando você vai em algum hospital ou fazer algum tipo de exame, você não gosta de ver isso acontecendo com você nesse mesmo sentido. Né? Então, por que você, enquanto profissional, está fazendo isso?
E é isso que eu me pergunto o tempo todo. Por que que você, enquanto profissional, não fica atendendo o telefone, fica nas redes sociais durante o plantão, se quando você vai como paciente, você não gosta de evidenciar uma coisa dessa? Eu penso nisso o tempo todo, né? Fora que o uso do celular no trabalho entra na questão de ergonomia, que a gente também já comentou numa outra live, mas citando no caso do celular em específico, eu diria que tem pessoas que são afastadas constantemente aí por lesão de esforço repetitivo, né, que é a LER, e, cara, afastamento disso é um transtorno, porque não deveria, Christopher, existe tecnologia, hoje em dia é assim. Tá, é assim, só que dentro do trabalho não necessariamente precisa ser assim, né? Dores nas mãos, por inflamação em algumas articulações específicas, dor no pescoço, pelo peso, que geralmente a cabeça fica pela postura, dor e limitação da região dos ombros, né, alguma movimentação, assim como os punhos, por quê? Porque não é só sobrecarregar a mão e sobrecarregar o pescoço, né, você está utilizando o membro, então sobrecarrega também outras articulações. Além de você ter, por exemplo, o sono prejudicado, porque tem pessoa preciso comentar isso. Tem pessoa que nem para dormir desliga o telefone, né? Então, cara, a vida já internalizou tanto o aparelho celular, o smartphone, que a pessoa nem no momento de dormir ela larga o telefone. Cara, isso não necessariamente vai causar uma lesão, né, de articulação, mas vai causar um impacto aí futuramente dentro do tempo que a gente tem como profissionais de saúde aí, independente da sua instituição. Teve uma matéria ó, teve uma matéria no Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, onde um juiz aqui de São Paulo, chamado Fábio Augusto, disse o seguinte. Isso eu coloquei aqui para eu ler, porque é importante para todo mundo, inclusive para a gente que está aqui. Ele colocou o seguinte: o ideal é estabelecer o que não é permitido no trabalho, pois as regras não escritas podem causar mal-entendidos. Se elas não existem, vale o bom senso. O funcionário ele é pago pelo seu tempo, e se ele estiver trocando mensagens pessoais durante o expediente, ele não está trabalhando. Olha isso. Juiz aqui de São Paulo. Então, para você ver o nível que a coisa chega. Para ele, ele colocou o seguinte, que deve ser levado em conta se este uso do aparelho celular ele atrapalha o rendimento do funcionário, se aumenta a sua chance de distrações e se compromete a segurança de alguma forma. E quando ele fala segurança, envolve sua segurança, segurança do paciente, segurança do ambiente, né, nas 3 esferas, paciente, você e ambiente. E aí ele colocou, cabe ao empregador definir se o uso do celular é permitido ou não. A flexibilização dificulta esse controle. Quando pode, quanto tempo pode, e esses são pontos mais difíceis de serem determinados. Mas se não pode, não pode. Olha isso. Então, um juiz aqui de São Paulo, né, do Tribunal Regional do Trabalho, colocou isso aí numa matéria e eu pensei assim, poxa, para você ver o nível que chega a coisa. Não é só a gestão que está vendo. Isso aí tem essa questão aí judicial por trás disso também. Então, se você está usando para mídia social, você, obviamente, não está trabalhando. Se você não está trabalhando, pode causar um problema maior para você. Pode falar assim, Christopher, em algum momento no plantão, você utiliza o celular? Sim. O que eu faço? Na hora do café, por exemplo, se você trabalha 6 horas, tem lá 15 minutos de café, eu utilizo nos 15 minutos. E sim, você pode perguntar para qualquer colaborador que já foi de uma equipe minha, vai dizer que eu chego lá, 15 minutos eu vou embora. Christopher, mas você come correndo? Respeito o que está no contrato. Por quê? Porque eu não posso, justamente, né, a gente está falando de celular, eu vou desviar um pouco aqui, eu não posso dar o exemplo de ficar lá 30 minutos, 1 hora, até porque eu acredito que eu não tenho esse tempo, mas eu não posso ficar lá 30 minutos, 1 hora e cobrar de um colaborador que ele fique 15. Da mesma forma o celular, eu não posso cobrar que ele não use o celular se eu estou usando o celular, entende? Então, para eu que fazia 6 horas, fazia lá 15 minutos de pausa e nesse momento eu utilizava o celular. Ou, se você faz 8 horas ou 12 ou 10, né, você tem 1 hora de almoço, você vai, ou janta, você vai lá e utiliza o celular naquele momento. Por que naquele momento? Porque aquele momento é um momento seu, ele é previsto pela lei. Então você está respaldado para isso, né? Para que você pense, né? Ou para que você entenda. Pode não ser certo, você pode não concordar comigo e tá tudo bem. Eu até acho que é interessante, né? Você discordar de algumas coisas e buscar você ir lá e fazer a coisa acontecer ou buscar conhecimento para isso, né? Mas eu estou te passando aqui justamente a visão como um profissional e como um gestor que eu já fui, além do que as empresas observam continuamente nas pessoas. Eu acho mais seguro você utilizar dessa forma do que a maneira na qual eu já vi acontecer e que eu já presenciei aí ótimos profissionais sendo desligados por eles
para o comportamento, né? De indisciplina e insubordinação. Insubordinação entra nessa questão. Poxa, se o líder foi lá e falou não pode usar, a pessoa vai lá e utiliza. Não pode usar, vai lá e utiliza. Até uma hora que isso vai para a justa causa e acontece dessa forma. Então, eu iria para essa forma de utilizar de uma forma mais segura, né? Como eu sempre fiz, para justamente ter menos um problema que eu me preocupar aí no futuro. E além de comprometer, né? Tem essa questão de dados sigilosos. Dependendo da instituição que você trabalha, tem dados sigilosos, tem pessoas específicas. Cara, o celular, ele é um meio de propagação de conteúdo, assim, imensa. Fora o risco de infecção e de comprometimento biológico dos pacientes, né, dos seus familiares, inclusive do seu próprio organismo. Você pode falar assim, ah, Christopher, mas como assim? Do que adianta você se paramentar para você entrar num leito de isolamento, né, ou você prestar um suporte de emergência num paciente que está isolado e depois você, mesmo que lave bem as suas mãos, vai lá e apoia o seu celular numa superfície, né, da sua unidade, que você nem sabe o que aconteceu ali, se alguém burlou o processo ali de higiene das mãos, quebrou a barreira de isolamento, foi lá e colocou alguma pasta, alguma coisa no leite, depois colocou naquela parte, aí você foi lá e colocou o celular, o que você está fazendo? Você está adquirindo bactérias, obviamente, né? Multiresistentes, e está levando elas para passear para casa, para levar para a casa de outros amigos, para fazer visitas de familiares internados, e aí vira uma festa só. Inclusive, até a Juliana Brasil comentou num post que o melhor período para você visitar um bebê é 30 dias depois que ele nasce. Por quê? Porque a imunidade dele ainda está sendo criada. E aí imagina você que trabalha da área da saúde e fala assim, ah, eu vou e é só passar álcool gel. Não, e aí você não higienizou o celular, vai lá, pum, acabou. Criancinha, pode acontecer várias coisas, né? Para não falar outras coisas aqui. E, cara, eu falo assim, eu não preciso dizer para ninguém que o celular hoje, ele é um dos artigos de contato, né? Que a gente aprende isso na faculdade, se você é enfermeiro, se você é técnico e auxiliar também, você aprende. Ele é um dos artigos de contato onde a gente mais encontra cepas bacteriológicas diversas. Né? Indo mais a fundo, eu acredito que ninguém tenha cuidado, não posso dizer ninguém, mas eu posso dizer a grande parte, porque eu vivo dentro disso, né? Quase ninguém utiliza lá o álcool 70 ou produtos enzimáticos para limpar o celular. Você pode falar assim, ah, Christopher, mas isso é muita neura. Não é neura. Você está levando um risco para você, para os seus familiares, para quem quer que seja que você vá visitar. E justamente assim, uma quebra de barreira aí, uma infecção cruzada, justamente totalmente desnecessária. Isso me faz seguir para o segundo ponto da nossa live, que é mídias sociais, a nova destruição da enfermagem. Eu trouxe um exemplo aqui, que eu, enquanto enfermeiro, num outro hospital, eu estava acompanhando o estagiário da graduação, e aí, quantas vezes eu não ofereci para a pessoa, né, para o estagiário no caso, me acompanhar em procedimentos como passagem de sonda nasointeral, passagem de sonda vesical, tanto de demora quanto de alívio, passagem de sonda gástrica, enfim. Inclusive de punção de catéter totalmente implantado do tipo PORT, que é o Portocard, que é um catéter que é utilizado muito dentro da oncologia. Cara, do nada, o estagiário me saca o celular e começa a filmar. E eu pensei assim, eu paramentado, né, luva estéreo, máscara, toda aquela questão, porque é um procedimento estéreo. Primeiro eu pensei, parei, na minha cabeça, a única coisa que me veio na hora foi assim, não teve respeito nenhum, primeiro com o paciente, segundo com a ética profissional e terceiro comigo que estava lá executando o procedimento. Entende quando eu falo que você não precisa postar tudo nas redes sociais? É por isso que eu trouxe justamente esse ponto, que é o nosso terceiro ponto, que é essa questão das mídias sociais, a nova destruição da enfermagem. Por quê? Porque aquilo mostrou para mim mais sobre quem ele é antes mesmo de qualquer outra coisa, mas de longe que ele não tinha nenhum profissionalismo. Então, o que eu queria te dizer? Você tirar foto, você filmar pacientes, filmar áreas de instituição sem a permissão, né, disso, isso é complicado. Por quê? Porque até o COFEN disponibilizou uma questão relacionada a isso. Né, você precisa ter uma resolução chamada 554, onde ela fala que proíbe que profissionais de enfermagem exponham a imagem de pacientes nas redes sociais, exceto quando autorizado previamente em termo por escrito e desde que não traga consequências negativas para aquele paciente em questão. Né, como já foi dito, e eu comento muito isso, geralmente no direct, eu vou falar aqui algumas coisas, não justifica você, enquanto profissional,
utilizar a mídia social dentro do seu turno de trabalho, acessar, por exemplo, o Facebook, Instagram e YouTube, mesmo que você estiver aprendendo, mesmo que você estiver com dúvida. Claro que talvez o Google é interessante, mas aí você vai para um computador, você não vai ficar com o celular. Tá com dúvida em como que escreve uma palavra na evolução de enfermagem? Vai lá e pesquisa. Todo mundo tem dúvida. Até eu pesquiso no Google algumas palavras específicas. Ainda mais agora com o corretor do celular, a gente acaba ficando totalmente à mercê aí da nossa própria inteligência. Por quê? Porque a gente pensa assim, pô, será que tua palavra é assim? E aí o corretor tá ali fazendo uma besteira, e aí você vai lá pesquisar e vê que de fato está sendo uma besteira. Então o corretor, ele empobrece a inteligência das pessoas. E, enfim, falando disso, né? Mas tá tudo bem você usar o Google, tá? Você pode ir lá. Só que, cara, não dá para você usar o Facebook, não dá para você usar o Instagram, não dá para você usar o YouTube. Por quê? Porque são outras mídias. O Google, você vai fazer uma pesquisa rápida ali, pode te ajudar sim, enquanto profissional. Só que é o seguinte, mesmo que aquilo não te prejudique imediatamente, você utilizar essas ferramentas, né, que eu comentei que não deve utilizar, Facebook, Instagram e YouTube, cara, aquilo vai depender da gravidade de como foi evidenciado aquilo. Pode levar um certo tempo até você ser prejudicado pelo acesso dessas plataformas indevidas dentro do seu local de trabalho. Então, na dúvida, não usa, né? Você enquanto pessoa, você enquanto profissional, você não precisa necessariamente postar tudo que você vê pela frente. Viu um lápis de cor diferente, posta. Viu alguém caído ou ferido, se preocupa lá em filmar ao invés de ajudar. Viu alguém andando de jaleco na rua, quer fotografar ou quer filmar para depois mandar isso daí em algum grupo de enfermagem. A rede social, o celular, a internet, claro que quem paga é você, mas depende do que você posta. Vai dizer muito mais sobre você do que você mesmo imagina. E aí, por que eu falo isso? Eu vou te dar exemplos. Há mais ou menos 14 meses atrás, entre 14 e 13 meses atrás, eu prestei uma consultoria de mídias sociais para a enfermagem no geral e a galera ela veio em peso para justamente eu avaliar o perfil aí, no caso necessariamente do Instagram, e dar um retorno, corrigir ali algumas coisas, alguns pontos. E lá eu vi assim, por exemplo, fulana de tal, sagitariana, enfermeira em formação e louca por um litrão. Cara, como é que você coloca isso na rede social? Que você é louca por um litrão. Entende? Quando uma pessoa ela vai, eu vou citar outros exemplos, mas quando uma pessoa ela vai te contratar, isso é uma das coisas que ela vai observar. Teve um outro exemplo que era assim, ciclana de tal, não vou falar o nome aqui, ciclana de tal, enfermeira formada, maquiadora e revendedora Mary Kay. Faça sobrancelhas, agende no direct. Eu vou segurar um pouco antes de comentar tudo isso. Um outro exemplo, Beltrano de tal, técnico de enfermagem, instrumentador cirúrgico, socorrista, bombeiro civil, cursando em enfermagem. É o clássico currículo, fora do currículo, mas ali na descrição do perfil. Pô, se você está prestando um processo seletivo, instituições de saúde, qualquer hospital, eles vão contratar profissionais de enfermagem, seja você enfermeiro, técnico e auxiliar. Eles não querem contratar pessoas a fim de balada, a fim de bebida alcoólica, revendedores, que fazem sobrancelha e assim por diante. Eles querem enfermeiros, técnicos e auxiliares, entende? Então você precisa se preocupar com o que você escreve também nas suas mídias sociais. Vamos supor que você esteja procurando lá um emprego dentro da enfermagem. E lá no seu perfil só tem foto de balada. De roupa curta, se você for mulher, ou sem camisa, se você for homem, com bebida, muita zoeira. E, inclusive, na live 002, eu falei de como você se preparar e como você se comportar dentro de uma entrevista de emprego na enfermagem. Só que, voltando aqui, quando eu comecei, o que aconteceu? Naquela época, tinha pessoas no RH, tinham pessoas específicas para procurar aquilo e não necessariamente eu precisava procurar. Só que eu também ia atrás para justamente saber o que quem estava chegando até a mim, né? Então, essas empresas grandes têm RH, têm pessoas específicas que elas entram e observam os perfis das pessoas nas redes sociais antes de bater o martelo na contratação. Claro que ainda não são todas as empresas que fazem isso, mas a grande maioria faz. E aí, se você posta isso, como é que está a sua situação dentro aí de uma próxima contratação ou de uma possível contratação? Se você tem esse tipo de comportamento exibido ali nas mídias sociais, o que você acha que pode acontecer? Você, novamente falando, né? Você não precisa postar tudo o que você faz, ou o que você deixa de fazer, ou o que você viu, ou que, enfim, entende? Quer dizer que você não precisa postar nada? Não, não é isso. Só que você precisa ter cautela e bom senso. Isso é sempre bem-vindo. Para você que é um profissional da área da saúde, para você que é um profissional, para você que almeja
um cargo independente da profissão, né? Pode ser fora da enfermagem, mas precisa ter isso. Por quê? Porque isso é um mínimo de preocupação, né? Na época que eu fui gestor, na época que eu contratava, justamente, eu não precisava fazer isso porque eu tinha quem fazia. Porém, hoje, se eu for contratar para minha empresa, pode ter certeza que mídia social é um dos primeiros lugares que eu vou buscar saber daquela pessoa, saber um pouco mais, assim que eu terminar de ler o currículo dela. Pode ser um currículo impresso, pode ser um currículo Lattes, pode ser o LinkedIn. Por quê? Porque o currículo Lattes, o currículo de papel, ele é lindo e ele aceita tudo. Só que a mídia social é quem diz quem realmente você é. E é por esse motivo que eu iria preferir pesquisar também, além do currículo, na mídia social. Né? Se ela é uma pessoa impecável, se ela relata os pontos positivos. Isso no currículo é ótimo. Só que na mídia social, será que ela está usando uma máscara real de quem ela é? Ou ela está vestindo, né, como se ela fosse alguém e na verdade não é? Sobre o que ela posta e na verdade não é? Sobre tudo que ela registra e na verdade não é? No comentário que ela faz em cada post. Então, aí observar o que ela faz, o que ela posta, o que ela registra, quais são os comentários que essa pessoa faz. Entende? Quando eu falo de você ter cautela e cuidado com o que você posta, por isso, você precisa sim se preocupar com o que você posta em cada mídia social sua. Por quê? Porque isso pode passar por uma coisa não bem vista, ou bem vista pela sua cabeça, só que mal vista dentro das instituições de saúde, das instituições hospitalares e assim por diante. Por quê? Porque isso é um ponto forte que vai decidir se você vai entrar ou se você não vai entrar. Então você precisa pensar, você precisa ter muita atenção enquanto esses pontos são importantes para você, seja enfermeiro, seja técnico, seja auxiliar de enfermagem, para você não ficar de fora. Você precisa estar constantemente presente para isso, para justamente aí deslanchar ao invés de não deslanchar, para ficar aí para trás. Ah, Christopher, quer dizer que eu não posso ser contra ou a favor de um determinado partido político, porque isso também acontece. Você pode sim, só que você não precisa expor isso. Assim como atos de vandalismo e coisas assim, cena de briga e coisas do tipo. Não estou aqui para julgar partido A, partido B, não é essa a questão da live. Só que assim, muita gente coloca muita desgraça, de fato, na rede social, e aquilo vai dizer que ela talvez só consome aquele tipo de conteúdo e que ela não faz mais nada além de fazer justamente coisas que não são bem vistas por instituições de saúde. Né? Numa mídia social, você não está se comunicando consigo mesmo, mas você está se comunicando com outras pessoas, inclusive de diversas partes do mundo. Pode não ser só de São Paulo, pode não ser só de Ribeirão Preto, pode não ser só da Bahia, pode não ser só do Rio de Janeiro. Você está aberto a tudo. E aí? Né? Eu prefiro ser alguém neutro e que controla os meus sentimentos dentro de mim do que eu expor aí esses sentimentos e depois prejudicar a minha imagem ou a minha parte enquanto profissional e também enquanto pessoa. Entende isso? Deixa eu ver aqui as respostas de vocês e as perguntas. Ó, a Aline Souza fez uma pergunta. Qual estratégia você considera importante para utilizar o celular com consciência? Olha, Aline, celular com consciência, eu acredito que é da maneira que eu falei. No vibra sempre, no bolso, posso atender, vou pro banheiro, não posso atender, deixa ele vibrar e a hora que eu puder, eu vou no banheiro e vou ver o que aconteceu, quem me ligou e assim por diante. Mas eu não vou ficar vendo dentro do banheiro grupos de mensagem, porque senão eu vou ficar lá meia hora e não adianta nada. Então, eu pegaria justamente esse exemplo e ia para o banheiro, iria lá, dar uma olhada e, claro, vai lavar a mão, né? Se você aproveitar para ir no banheiro, lava a mão e isso não devia nem estar falando aqui, mas vai lá, higienize sua mão e continua ali, vê o que você precisa ver, só que não demora muito tempo e sai daquilo. Inclusive, por que eu falo no Vibra? Porque imagina dentro de uma UTI, um paciente está consciente, acabou de voltar aí, sei lá, de um Glasgow rebaixado, estubou, e aí, pô, você tá lá e o celular toca. É desconfortável para a pessoa que está lá. Se você já foi um paciente, e eu falo isso com propriedade, se você já foi um paciente, você com certeza sabe do que eu estou falando. De ver outros colaboradores de outras equipes usando o celular, não é uma coisa legal, não é uma coisa bonita de se ver. Você vê que você provavelmente não está tendo a atenção devida porque a pessoa está totalmente distraída. E fora o erro da pessoa fazer alguma coisa porque ela está com a cabeça em outro lugar, não está vivendo o momento presente, não está presente para o plantão
e estar presente sim para uma mensagem, para um vídeo, para um grupo, e assim por diante. Então, assim, eu usaria no banheiro e por isso no modo avião, para não ficar aí toda hora chamando atenção e aquela coisa toda hora de mensagem plim, plim, ou se não toque de celular e coisas do tipo. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas me diz aí se eu respondi sim ou não. Ó, a Grace Kelly colocou aqui. O celular no local de trabalho deve ser usado com consciência. Excelente abordagem. É necessário falar sobre o assunto para ajudar a todos nós e direcionar a sua atenção aos que realmente importam. Ou ao que realmente importa. O uso de mídias sociais atrapalha demais na performance do funcionário durante o horário de trabalho. Exatamente, Grace Kelly. Por quê? Porque às vezes o profissional ele está mais preocupado se a pessoa deu like na foto dele que ele acabou de postar, isso sendo homem, sendo mulher, né, do que e de fato fazer o que tem que ser feito. Às vezes ele está tão preocupado que ele tá deixando de fazer ou ele não está ouvindo uma campainha infernal na cabeça dele e muitas vezes se a equipe dele sabe que ele age dessa forma, que ele não está nem aí, que ele prefere o like ao invés de uma assistência, o que a equipe vai fazer? Vai se fechar totalmente e aí a equipe vai ficar lá totalmente parada, a campainha gritando igual a doida e não vai ter resolução. O que vai acontecer? A liderança da pessoa vai passar e falar assim, gente, o que está acontecendo? E aí, a coisa vem à tona. Fala assim, por que ninguém foi lá? Porque o paciente é do fulano. Já começa uma coisa aí de ética e questões erradas, né? Mas enfim, a pessoa vai jogar para a pessoa, para quem estava usando o celular. Fala assim, pô, mas o paciente está tocando é daquela pessoa. E aí, o que ele está fazendo? Ele está no celular. E aí vem aquela coisa, mas eu já fiz o meu, e nossa, fica uma loucura. Então, assim, é importante você ter o celular? Provavelmente é. E eu acredito que é sim. Só que se você se preocupa com o like da foto, do vídeo que você postou, ao invés da assistência que você deveria estar prestando dentro do seu local de trabalho, alguma coisa tem de errado. E aí você, no começo, pode ser não visto, mas vai chegar uma hora que isso vai cair por terra e você vai começar a ser muito visto, muito exposto, e aí a coisa começa a acontecer de uma maneira totalmente mais negativa e desfavorável para você do que um simples like numa foto. Por isso que ele colocou aqui, complicado esses gestores colocarem como ferramenta de trabalho o uso do celular porque o paciente ou o familiar pode achar o contrário e causar algum possível transtorno. É complicado. Exatamente. Tem lugar que utiliza a Palme para checagem de pulseira, para checagem de medicamentos em pronto-socorro. Das diversas vezes que eu fui em alguns, eu vi isso acontecendo, desde o hospital pequeno até o hospital de grande porte, isso acontece. Então, assim, para o paciente, é um celular. Por quê? Porque está ali na mão, é parecido. Ele não quer saber se você está lá checando a pulseira ou checando alguma coisa no Palm ou no dispositivo que você usa no tablet. Tem hoje prescrição de tablet, só vai checando lá e vai adicionando algumas coisas em campos, dependendo da plataforma. Então, assim, o paciente ele não quer saber. Ele tá olhando lá na hora, ele fala assim, pô, tá lá, ó, tá mexendo no celular, tá falando não sei o quê. E por que eu falo do tirar o som, deixar sem som, né, o celular? Por quê? Justamente por isso. Porque aí, se tem som, tá chegando coisa, e aí a pessoa fica assim, pô, tá lá no celular. Só que às vezes o celular tá no bolso, e ele tá com o palmo ou com o tablet na mão, e o paciente interpreta aquilo como se fosse aquilo, o meio na qual ele tá aí vendo alguma coisa, que pode não ser. Então aquilo desfavorece o profissional do que favorece. Então é por esse motivo que a pessoa ela tem que largar o celular, deixa lá no Vibra, que é a palavra que eu não lembrei anteriormente, deixa no Vibra, deixa no bolso. E quando chamar o paciente, né, que se você vai checar a pulseira daquele paciente com aquele dispositivo, ele vai ver, ele vai começar a se acostumar, se ele for frequente no seu paciente, de que aquilo não é um celular, e sim um dispositivo para a própria segurança dele, do processo onde ele está sendo inserido. E aí fica mais fácil, mas não inibe a capacidade do profissional de ser interpretado novamente por esse mesmo paciente da mesma forma. Por quê? Porque ele não sabe, ele está vendo de uma outra perspectiva, e não da perspectiva que você está lá, enquanto profissional, vendo de uma maneira que talvez é a sua interpretação, e de fato talvez seja a interpretação que não seja a mais errada, mas para ele é a que mais está errada. E aí vai mostrando para ele, né, das próximas vezes, e assim como outros pacientes, falando, olha, tem um novo procedimento aqui, eu preciso checar sua pulseira com esse dispositivo. Ele vai falar assim, poxa, que diferente, quando eu vim aqui no passado eu não tinha, aí você fala, tecnologia, tá mudando, né? Entendeu? Mas sim, é gerar clareza constantemente para os seus pacientes. Por quê? Porque se eles não entendem o que está sendo feito e eles vão entender da maneira que eles estão vendo e não, de fato,
vai ser a melhor maneira ou a maneira mais correta do que aquilo que realmente está acontecendo. Thaís Trindade. Eu já vi situações de profissionais usando o telefone em meio ao trabalho e o acompanhante de paciente filmou. Divulgou o vídeo nas redes sociais, causou muitos transtornos para ele. Exatamente. Hoje em dia, qualquer pessoa tem um celular. Qualquer pessoa. Não tem assim, ah, eu moro. Não, qualquer pessoa tem um celular. E qualquer pessoa tem internet. E se ela não tem internet, ela está usando o Wi-Fi de alguém ou está usando o Wi-Fi de um hospital. Tem hospital que geralmente não é cobrado. Antigamente tinha isso. Em 2009, em outros hospitais que eu trabalhei, tinha essa questão que você tinha que comprar um plug e deixar no computador e era aquele... Não, hoje em dia geralmente é liberado. E assim, para a pessoa filmar e postar isso na rede social, isso viralizar, explodir, é muito simples, é muito fácil. Qualquer pessoa tem um celular. E se isso acontecer, imagina só, a sua instituição, ela vai olhar e falar assim, pô, realmente, não devia estar usando. O que, que vai acontecer? Não preciso falar mais nada, né? Lucília de Abreu. Lucília Maria Abreu. Ótima abordagem e explicação, Christopher. Obrigado, Lucília. Aline Souza. Temos que ter foco no real propósito do uso do celular no plantão. Exato. O celular, ele é permitido você usar. Só que, cara, tem que ter consciência de que no plantão é o plantão. E que você talvez possa, ou na verdade deva, responder outras coisas particulares em outro momento. E não naquele momento específico do plantão. Por quê? Porque vai provavelmente mais te prejudicar responder aquilo do que te ajudar. Ah, mas a pessoa é o carro, é não sei quem, a pessoa precisa dessa resposta. Parece coisa de bomba, sabe? Assim, se você não der resposta naquela hora, vai cortar o fio, vai explodir tudo e vai matar a pessoa. Não é assim que funciona. Talvez pela sua ansiedade de ter uma resposta novamente, e aí fica naquela bola de ansiedade, a bola de neve, né? Vai começando pequenininha a ansiedade, vai começando a aumentar, e aí você fica num ciclo aí vicioso, ao invés de um ciclo positivo e virtuoso para você. Então, assim, pode usar o celular? Pode, mas vamos usar com consciência. Vamos não ser a média das pessoas que estão ali sendo mais do mesmo, que estão usando na frente dos pacientes, estão usando na frente da equipe, estão usando na frente de qualquer pessoa, entendeu? Vamos ser diferentes, vamos seguir. Se você não quiser seguir meus passos, vamos criar seus próprios passos. Vamos pensar, cara, o que eu posso fazer aqui que eu continue com o meu celular e eu não deixe de dar atenção, primeiro para o meu trabalho, porque eu estou aqui dentro, e também não deixe de dar atenção para as pessoas. Eu fazia isso, vou lá depois de um certo tempo, vou no banheiro e vou dar uma olhada. Só que assim, na frente da minha equipe nunca, na frente do paciente jamais. Então assim, para mim, aquilo era uma coisa sagrada e que eu internalizei. Não precisa ser uma coisa bonitinha, só hoje eu fiz, amanhã eu tô diferente. Não, você tem que fazer constantemente aquilo para aquilo se tornar um hábito seu. E quanto mais aquilo se tornar um hábito seu e esse hábito for positivo, for favorável, você vai internalizar aquilo e aquilo vai se tornar natural. Então as pessoas vão começar a interpretar e falar assim, pô, por que aquela pessoa não usa o celular? E aí vai começar a entender como que funciona o seu próprio organismo. Eles vão falar assim, pô, esse cara ele tem sim a capacidade de me cobrar, porque ele é o meu líder, é o meu gestor, enfim, o que seja, só que não só por isso, porque se ele tá falando para não usar, deixa eu ver se ele usa. E aí a pessoa vai te ter como exemplo, vai falar assim, pô, ele não tá usando mesmo. Então, quando a pessoa vem questionar, é melhor eu aceitar de fato e começar a mudar, entendeu? Por quê? Porque senão, cara, não adianta você, nenhum gestor, nenhum líder é besta, independente se ele é novo de formação ou se ele é velho de formação. Por quê? Porque ele sabe que ele vai virar as costas, não vai dar 5 minutos. Não vai dar 5 minutos, você vai estar de novo no celular. Só que assim, isso mais fala que você não é capaz de justamente internalizar aquilo e levar aquilo como uma coisa positiva, do que de fato, entende? Tem que parar com essa coisa, a pessoa tá querendo, tá pegando no meu pé. Não, tem coisa que, cara, é importante para você enquanto profissional, você precisa levar isso para frente, porque quanto mais cedo você aprender isso, mais você vai habituar isso na sua rotina e aí você vai poder depois aí desfrutar de momentos em que muitas vezes as pessoas não vão desfrutar porque vai chegar lá e vai ter um corte dessa pessoa e aí a pessoa vai falar assim, eu não sei por que aconteceu, não sabe por quê? Será que você não sabe por que aconteceu isso? Entende? Exatamente isso. Gris Kelly perguntou aqui, Cris, como podemos educar a nossa equipe nessa questão? Como posso abordar esse tema sem parecer ofensivo e nem invasivo?
Grace, seguinte, o melhor exemplo é você ser um exemplo. Como eu falei, por exemplo, eu, enquanto profissional, enquanto enfermeiro, enquanto gestor, eu era o cara que, assim, eu era o cara conhecido pelo não uso do celular e pelo cara do álcool gel. Enfim, vou deixar o álcool gel para lá numa outra situação. Mas, assim, a gente só pode cobrar se você, de fato, está sendo um exemplo. Então, assim, se você não está sendo exemplo, não dá para cobrar. Por quê? Quem vai ser a pessoa que vai seguir alguma coisa que alguém fala, mas não faz? Né? As pessoas, elas seguem você pelo exemplo que você dá, pelo que você fala, mas pelo que você faz. Não adianta só falar, você precisa ir lá e fazer. Então, eu vou por essa questão do exemplo. Como que eu vou cobrar uma pessoa? Eu não vou usar o celular, eu vou fazer lá os 15 minutos de café, eu vou higienizar as mãos, entendeu? Assim, nessa questão total aí da abrangência geral. Mas o celular é o sendo exemplo. Eu não vou usar, por quê? Porque eu sei que se eu usar, eu vou estar favorecendo uma pessoa e eu não vou ter credibilidade nenhuma, enquanto profissional, enquanto gestor, de chegar lá e falar assim, ô fulano, já foi te dito que ou você já tomou uma advertência, ou né, claro que tem outra abordagem, eu falei do feedback burger anteriormente, mas só elucidando aqui uma situação, você trazer para ele, a pessoa fala assim, mas e você, por que usa? Então, assim, não é porque eu posso, porque eu tenho comunicação com a diretoria direta. Não existe isso. Por quê? Porque vai de exemplo. Naquela hora, a pessoa, ela se compara com você e se coloca no mesmo plano. Então, se você pode, por que ela não pode? Então, por isso que tem que ser pelo exemplo. Se você não faz, aí você pode cobrar. Fala assim, poxa, né? Quem daqui você vê? E aí, claro que nomes vão ser ditos e coisas vão aparecer. Só que assim, vamos trazer isso para você de uma forma positiva, né? De você ir lá cobrar a pessoa e a pessoa fala assim, poxa, realmente a Grace não utiliza o celular no plantão. Então, pô, no plantão dela, eu não vou utilizar também não. E aí começa a virar uma coisa a seu favor ao invés de contra você. E outras pessoas vão começar a notar e falar assim, pô, por que o fulano tá indo lá, gosta mais de ficar na equipe da pessoa do que na minha? Por quê? Porque, pô, você não tá sendo um exemplo, cara. Entendeu? Tipo, basicamente isso. Né? Não adianta eu falar e não fazer. Não adianta eu falar que eu faço dieta e vou lá e não faço dieta. Eu só falo e eu não tô fazendo dieta. Tô comendo 2 por 15 no Burger King, no McDonald's, todo dia. Entendeu? Se eu tô fazendo dieta, eu preciso ter comportamentos de que eu faço dieta. E não é assim, é só um docinho, só isso aqui. Não. É constantemente sendo um exemplo. Tô fazendo dieta? Cara, não, desculpa, mas eu não vou comer isso daqui. Então é a mesma coisa do celular. Você está sendo uma liderança, quer cobrar de maneira positiva? Seja o exemplo positivo da sua equipe. E basicamente assim que eu geralmente faço dentro das minhas equipes. Natanael Lima Nunes, parabéns pelo tema escolhido. Valeu, Natanael. Gente, nenhuma outra pergunta? Matei todas as perguntas aqui. Muito massa. É isso aí. Gente, obrigado mesmo por vocês estarem aqui hoje. 1 hora de live, justamente no feriado do dia 9 de julho aí, que é o feriado da Revolução Constitucionalista. Cara, obrigado por você estar aqui, justamente porque você é uma pessoa diferenciada. Em pleno feriado, num frio da gota, não sei como é que tá na região de vocês, mas em São Paulo tá frio, mas obrigado por você ter ficado aqui, porque isso diferencia você, que vai ter resultado, da pessoa que não vai ter. Os fracos foram embora. E você que chegou aqui, 8 pessoas online nesse exato momento, teve bastante, isso é computado por tempo, mas assim, nesse exato momento, 8 pessoas online, teve outras, mas vocês estão aqui agora, nesse exato momento, 8 pessoas online são pessoas fortes e que vão ter resultado. Por quê? Porque não tem barreira, não tem desculpa. É pegar e implementar, é pegar e tirar dúvida. Cara, me manda dúvida via direct, me manda dúvida respondendo o e-mail que vocês recebem de confirmação do e-mail para eu mandar o link para vocês. Sabe? Não tem desculpa. Tá aqui, por isso que eu agradeço vocês. Cara, muito massa, obrigado mesmo. E vamos para frente, porque a enfermagem precisa de pessoas que têm resultado e não pessoas que estão ali falando que fazem e não fazem. Beleza? Gente, um forte abraço. A gente se vê na quinta-feira, às 20 horas, na nossa próxima live. Até mais!